Oi, auditório, tudo bem? Eu sou o professor Samuel Lemos, lecionado de Administração no campus de Tabuleiro do Norte, e vou conversar com vocês hoje sobre reuniões. Nesse nosso contexto de pandemia, a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos de toda e qualquer reunião. E eu gosto de pensá-las como se fosse uma casinha. E como casinha, lembre daquela que a gente fazia lá no ensino fundamental, e ela sempre começava com uma porta. Essa porta é o convite da reunião. É a partir dela que a gente vai avisar com a maior antecedência possível, inclusive em respeito aos integrantes do grupo, e eles vão saber quando e onde e que horas a reunião vai acontecer. E aí a gente tem que sempre não ceder à tentação de chamar todos os membros do grupo, porque não necessariamente eles vão contribuir com aquela pauta. A pauta, pessoal, inclusive, é o chão dessa nossa casinha. Ele que vai direcionar como a reunião vai ser conduzida. Ele que vai direcionar o assunto dela. E a gente tem a tentação muitas vezes de mudar o assunto da reunião. E isso precisa ser evitado em nome da produtividade desta. Essa produtividade ela vai ser alcançada a partir de uma metodologia, que seriam as paredes. Essas paredes, elas vão dizer como a reunião vai acontecer. A ordem de fala, o tempo máximo de fala, como as pessoas vão falar. Nesse período de reuniões virtuais, a gente tem que estabelecer, além destas, um teto. Que seria o quê? Até que horas a reunião vai poder acontecer. A gente sabe que tem que respeitar o tempo dos outros. A gente precisa, de alguma maneira, estabelecer um tempo máximo para que a gente não passe muito tempo em reuniões e, com isso, não consiga executar os encaminhamentos que saem destas reuniões. E aí, pessoal, é importante falar que, nesses encaminhamentos, a gente precisa ter um mínimo de construção histórica destas reuniões. Uma ata. Uma reunião sem ata não aconteceu. Mas, pessoal, vocês devem ter notado que está faltando uma coisa nessa casinha, né? Essa coisa eu gosto de pensar que não são apenas o que fazem com que a casa seja confortável, as janelas, mas é o que faz com que as reuniões sejam de fato prazerosas. A gente precisa pensar mecanismos de estimular essas reuniões e elas tenham, vamos dizer assim, um arejamento de ideias. E eu estou falando da relação entre os membros. Eu estou falando de mecanismos que tornem a reunião mais sustentável. Eu estou falando do respeito que deve acontecer entre os integrantes, por exemplo. E nessas janelas, metaforicamente entendam que eu estou falando do que faz a reunião ser prazerosa ou não. E aí, pessoal, nesse período de pandemia, vamos pensar bem em como a gente conduz essas reuniões e muitas delas, muitas vezes, poderia ser evitada. E é importante que a gente compreenda que fazer reuniões e ter produtividade no trabalho não necessariamente é a mesma coisa. A gente tem que transformar as reuniões num momento de alinhamento e, a partir delas, o encaminhamento destes. Pensem bem na hora de fazer reunião e espero ter ajudado. Valeu, pessoal!